Boa tarde, eu sou o Raul, aluno do PEP de Ciência da Computação, e hoje eu vou dar continuidade aqui à apresentação dos seminários aqui que a gente está promovendo aqui para o pessoal, sendo que hoje o assunto vai ser ferramentas de simulação de arquitetura de sistemas computacionais. E o destaque nessa apresentação vai ser essa ferramenta que é o Gem5, que é um simulador. Bom, no outline que a gente vai seguir durante essa apresentação, vamos começar primeiro falando sobre o que são as arquiteturas de sistemas computacionais, basicamente relembrando para vocês um pouco os conceitos do que vocês deveriam ter visto na disciplina de arquitetura de computadores. Depois vai falar um pouco sobre as ferramentas de simulações, algumas vocês conhecem, outras talvez não. E, por fim, vai começar a introduzir um pouco o conceito do Gem5, falando um pouco de como foi a história da criação do simulador e quem foi os responsáveis por desenvolver o simulador. E aí daí em diante a gente vai começar a mexer um pouco no como é que é a estrutura da ferramenta, mostrando os tipos de simulação que a gente pode executar nele, dando destaque para esses dois aqui, que são os que dá para fazer, que é um que é chamada de sistema e outro é um sistema completo. Em seguida aqui eu vou mostrar um pouco de como é que você modela um sistema computacional nessa ferramenta. E aí aqui vai ter um pouco de código. Não vou executar códigos aqui, são só imagens aqui, mas vai dar para vocês entenderem como é que funciona. E aí depois a compilação e como é que é feita a simulação. Da simulação a gente vai extrair estatísticas da execução do sistema. Então a gente vai poder ver quantidade de ciclos, cache hit, cache miss, várias coisas que o sistema pode dar para a gente resultado. E por fim as considerações finais sobre o simulador. Bom, para relembrar um pouco aqui a parte de arquitetura, basicamente o sistema computacional ele é composto por duas coisas e talvez um pouco mais: CPU e memória. Esse é o principal que você tem que ter dentro de uma arquitetura de um sistema computacional. Além disso, você pode botar dispositivos de entrada e saída, controladores de entrada e saída. Você pode botar outros tipos de unidades de processamento, como uma GPU, um DSP, alguma coisa assim. DSP, para quem não sabe, é de processamento de sinais, certo? Bom, e aí aqui a gente tem alguns exemplos aqui de como é que seria um sistema computacional. O mais simples é uma CPU, um barramento de memória e um controlador de memória. Então você tem uma CPU que faz um acesso à memória e aí você vai ter acesso de response e request de instruções e de dados. Então você sempre vai ter uma memória de instruções que vai guardar as instruções do seu código e uma memória que vai guardar os dados dos operandos dessas instruções. E aí aqui você tem um barramento para comunicar a CPU com a memória. Num sistema um pouco mais robusto, que é o que a gente já começa a enxergar um pouco hoje em dia, a gente vai ter níveis de memória. E aí vocês lembram, né? Você tem a cache L1, L2, L3, e aí você tem a memória final e outros tipos de memória. E aí aqui um exemplo desse. Você tem a CPU conectada a duas caches L1, uma para dados e uma para instruções. Essas duas elas se comunicam com um barramento para a cache L2 e a L2 com um barramento para a memória principal. E aí, entrando um pouco mais para a parte de ferramentas de simulações, que é como a gente modela um sistema computacional como esse, ou algo parecido, e colhe resultados de desempenho, de área, de potência desse sistema. E aí, alguns de vocês já conhecem o Quartz, né? Alguns tiveram alguns problemas com ele, outros gostaram bastante. Agregado ao Quartz, a gente tem o Model Sim, que a gente pode ver as ondas que ele vai emitir, né? de clock, de bits que estão trafegando ali, e aí por aí vai. Uma outra ferramenta, o Quartz, o pessoal geralmente usa para fazer as coisas, para modelar sistemas, para sintetizar, ou seja, gerar o circuito e colocar ele dentro do FPGA, geralmente para Altera. A Altera foi comprada alguns anos atrás aí pela Intel já, e quando vocês forem baixar o Quartz, alguma coisa do tipo, vocês entrarem no site, vai estar lá Intel e Altera ao mesmo tempo. Um concorrente do Quartz tem a Xilinx. A Xilinx que também faz no FPGA, e para eles têm o Vivado. E aí aqui, esse daqui é o Vivado HLS. Ele é um pouco diferente do que
o Vivado convencional ele faz. Enquanto no Quartz e no Vivado normal você vai usando VHDL para poder descrever o hardware, aqui você pode escrever o código em C, C++, e ele vai gerar o VHDL no final. Então, tipo, você já tem um pouco mais de abstração, você pode colocar seu código, por exemplo, uma raiz quadrada, você pode escrever ela em C, e aí no final você tem o VHDL para você sintetizar no FPGA. E aí esse VHDL você pode usar tanto o Vivado para sintetizar numa placa das Xilinx, ou você pode usar o Quartz também para sintetizar numa Graphene. A desvantagem de você usar esse alto nível aqui de síntese é que você está fazendo alguma coisa em C, que já é um alto nível de abstração comparado com o VHDL, e ele vai fazer essa conversão de linguagem. Num código de uma raiz quadrada, você vai ter um circuito final que ele pode ter até um desempenho muito bom em relação se você fizesse ele manualmente. Porém, conforme você vai aumentando a complexidade do seu sistema, ele pode começar a ficar um pouco mais complicado de receber essa otimização. Em alguns casos, o código que ele pode gerar aqui do VHDL, ele pode chegar a ser pior do que você implementando ele normalmente. Então, tipo, é possível que um circuito que você talvez fizesse demorar 100 ciclos para terminar uma operação, que pode demorar 1000, dependendo da complexidade do sistema. Uma forma mais abstrata assim, e também mais próxima para o VHDL, que o Quartz e o Vivado também implementam, é o System C, que é basicamente você pegar os conceitos de módulos de hardware, de conexões de portas, de entrada e saída, clock e outras coisas, e modelar esses módulos em C++, usando uma biblioteca que é o System C. E aí você vai ter quando você tem um inteiro, você também tem um inteiro para System C. E aí você pode definir a quantidade de bits que ele vai ter. Ele é muito bom para você poder modelar um sistema de forma mais rápida, só que você não tem a vantagem que o Quartz vai ter para gerar o VHDL e sintetizar na placa. Então, esse resultado de simulação que você vai obter vai ser um pouco mais alto nível. Você não vai ver de verdade como é que ele está sendo modelado ali. Fora que essas duas ferramentas, depois que você faz a síntese, você não só colhe resultado de desempenho nem de tempo de execução. Você colhe resultado de área, em alguns casos até de potência também, de quanto de energia está sendo consumido. Já o System C não vai dar esses resultados. E aí a gente entra com o Gem5. Falando um pouco sobre a história do Gem5. Ele não é só uma ferramenta assim que a comunidade acadêmica desenvolveu, porque boa parte das dificuldades que a gente tem é de tentar, na pesquisa, é tentar agregar o que a indústria faz com o que a gente na academia faz. Então, tipo, a indústria sempre vai estar o tempo todo observando o resultado dos circuitos que ela desenvolve. Então, tipo, eu fabrico um processador, eu sei até quanto % de falha ele pode ter depois que eu gerar o circuito, e só eu sei porque eu sou indústria, eu não vou divulgar isso para ninguém, porque pode ser que ninguém tenha confiança em mim. Porque eu disse, tá aqui meu circuito, mas daqui a não sei quanto tempo ele pode começar a falhar. Eu não vou dizer isso, porque senão talvez ninguém queira comprar. E aí o Gem5 ele é uma ferramenta que tentou juntar as duas coisas, tanto a academia quanto a indústria. Então, o grupo de desenvolvedores dele são tanto de universidades quanto de empresas de hardware, de software, como a HP, a AMD, Google e Arm, ajudaram a desenvolver esse simulador, e universidades como a Universidade de Wisconsin, o Texas e o MIT. O pessoal que construiu esse simulador, que é basicamente um framework para o desenvolvimento de arquitetura de sistemas computacionais, e ele é uma condensação de outras ferramentas que já existiam. Basicamente, ele integra dois simuladores que já existiam, que é o M5, que é um simulador que ele possui diversos tipos de CPU, trabalha com diversas ISAs. ISAs é conjunto de instruções, então você tem a ISA x86, a ISA do ARM, a do MIPS, e era um simulador que possuía tudo isso. Um outro simulador que a gente tinha mais para uso de memória, tem sistemas de memória, controle de coerência de cache,
modos de interconexão com memória, era o GEMS. Então, basicamente, eles pegaram esses dois simuladores e integraram um ao outro, formando o GEM5. Tem o GEM e o 5 do BM5. Esse simulador que ele foi construído facilita um pouco na hora de você criar uma arquitetura e você, diferente das outras ferramentas de simulações, você não precisa descer tanto ao nível de bits. Então, tipo, para uma disciplina como a gente tem de arquiteturas de computadores, seria bom ver uma ferramenta como essa para você poder modelar um sistema e aí você ver como é que está sendo feito o comportamento da arquitetura em si. Como é que a CPU está se comunicando com a memória, quantas vezes ela faz o acesso, quantas vezes ela acerta se a memória vai estar na L1 ou na L2, quanto tempo vai demorar para executar. Isso, se você faz em VHDL, você toma um tempo, porque você vai implementar o processador, você vai implementar as memórias e você vai ver os bits correndo. Você não vai ver o número exato. Então, tipo, a abstração é bem mais baixa. Aqui não, ela já é um pouco mais alta. E aí, a vantagem que ela tem também é que, diferente de outras ferramentas de simulação, por exemplo, quando você vai trabalhar com redes em chip, às vezes você só usa um gráfico de tarefas para poder fazer a simulação. Então, esse gráfico vai ter pesos nas arestas, quanto de comunicação vão ter de um núcleo para outro. E aí você só usa esses gráficos. Aqui no GEM5 você pega o binário da aplicação. Então, tipo, você quer testar como é que um Hello World se comporta no sistema computacional. Quantos ciclos eu demoro para executar um Hello World? Aí você escreve código de C normal, gera um binário para a arquitetura que você quer, x86A, RIMIPS, aí você precisa do seu computador para a arquitetura. E você pega esse binário e joga no GEM5. E aí ele vai conseguir executar, você vai ver a aplicação executando, você vai ver o Hello World printando lá. E no final você tem os resultados da simulação. Além disso, ele não é só um simples simulador que ele vai executar uma aplicação dessas. Se você quiser, você pode deixar ele um pouco mais robusto e botar um sistema operacional dentro dele. Então, tipo, você cria a sua arquitetura, você define, eu quero uma CPU que tenha 5 estágios de pipeline, eu quero colocar uma memória de 512 MB, eu quero ter cache, eu não quero ter cache, e depois eu vou botar um sistema operacional e ele vai rodar em cima dessa arquitetura. É como se você criasse uma máquina virtual para um sistema que você modelou. Então, tipo, vai ser bem diferente do que você rodar na sua máquina normal, no seu computador. Você vai rodar numa arquitetura que você modelou. E por você estar gerando esse modelo arquitetural, essa configuração de máquina, ele fica independente de você executar um processador de um computador convencional como esse, como um computador com outras configurações de memória, com outro tipo de processador. Então, tipo, o resultado é para sempre ser o mesmo. O que pode talvez diferenciar vai ser o compilador do seu binário. Então, se você usou um compilador, um GCC5, por exemplo, para gerar um binário aqui, e você testou com outro compilador, um GCC mais baixo, pode ser que o número de ciclos final seja diferente. Porque os binários são diferentes por causa das versões diferentes dos compiladores. Mas a ideia é da arquitetura do sistema computacional. Se você executar a mesma coisa numa máquina, ele tem que dar o mesmo resultado em outra. Ele é para ser independente de plataforma. E aí, como é que ele funciona mais ou menos? O GEM5 ele é semelhante ao que a gente vê em Java, que Java tudo herda de uma classe chamada Object. Ele também é orientado a objetos. Então ele vai herdar de uma classe específica. Nesse caso, é a classe SimObject. Eu vou falar um pouco mais para ela mais para frente aqui. E, além disso, para você construir seu sistema, você precisa de duas linguagens, Python e C++. Aí vocês podem pensar, pô, mas Python, você está falando de um sistema que você vai modelar e você quer ver desempenho, você quer ver essas coisas, você está usando Python. Você não deveria usar só C++? Talvez assembly? Mas não, Python é uma das linguagens que ele está utilizando, só que ela não tem impacto direto nesse resultado da simulação. O que ela é nada mais do que uma linguagem para você setar os parâmetros da sua configuração. Então, tipo, ele vai iniciar a partir dela e dela você vai ver, eu estou usando essa CPU, eu estou usando essa memória e eu estou conectando aqui. Mas o comportamento de cada um desses módulos é feito em C++. Então, tipo, você só está definindo os parâmetros. Eu quero quanto é CPU, você faz isso em Python. Como é que minha CPU trabalha? Você faz isso em C++.
E aí o GM5 também, além disso, ele tem várias outras ferramentas, eu vou só listar algumas aqui, vários outros componentes já prontos. Não vou listar todos, porque é muita coisa também que ele tem. Além disso daqui, ele tem coisas com rede chip, ele tem GPU, ele tem várias outras coisas. Mas eu vou listar só os principais, que são as ISAs e os tipos de CPU que vem nele. Esses resultados aqui foram baseados, eu coloquei aqui com base no paper que existe do GM5. E é uma ferramenta que está sempre sofrendo atualizações. Então é possível que alguns desses CPUs, daqui a algum tempo, deixem de existir, ou surjam novas, ou elas sejam modificadas. Então, tipo, no momento ele está trabalhando com essas ISAs, que é o conjunto de instruções. Então eu vou ter uma alpha, uma para o ARM, para o MIPS. O MIPS, quem lembra da disciplina, é a arquitetura que roda no processador do PlayStation 2. Power, que era nos processadores que tinha nos computadores da Apple, que era o Power PC, muito antigo, antes deles usarem os processadores da Intel que tem hoje. Que aí já mudou para x86, que é a arquitetura dos processadores da Intel é x86. E tem Spark também, que é outra arquitetura. Para CPU, a gente tem 4 tipos de CPU já implementados. Que é o Atomic Simple, Time, In Order e Out of Order. Esses dois aqui são processadores simples que não tem pipeline dentro dele. Então ele vai executar sem um conjunto de pipeline, sem estágios de pipeline. E o Atomic, ele faz, se eu não me engano, a característica dele é que ele vai fazer consulta à memória de forma síncrona, certo? Então você precisa do sincronismo ali para você mandar a requisição para a memória. E o Time Simple, ele é assíncrono. Então vai ter aquelas mensagens de ida, certo? In Order e o Out of Order é com pipeline. A diferença entre eles é o jeito que as instruções são executadas nesse pipeline. O In Order, como o próprio nome já está dizendo, ele vai executar as instruções em ordem. Então se eu tiver uma instrução que ela possui uma dependência de outra, pode ser uma dependência de dados, alguma coisa do tipo, ele vai criar aquelas bolhas no pipeline, que a gente viu na disciplina que era o stall. Todo mundo lembra disso aí. Já o Out of Order ele tem uma otimização. Em vez de ele gerar esse stall, ele vai pegar algumas instruções que já foram prontas, ele vê que ela não possui dependência de nada ali e ele coloca para ela ser processada aqui naquele estágio. Então, tipo, ele meio que reorganiza, fica mudando a ordem das instruções. Por isso chamado de fora de ordem. E aí, para a parte de modos de simulação, como eu tinha mencionado no outline, ele tem dois tipos de simulação, que é o System Call Emulation e o Full System. No System Call, ele basicamente vai emular uma chamada de sistema. Então, tipo, você vai passar o binário da aplicação, algum comando do sistema. Por exemplo, você pode passar o binário no Hello World, pode passar um algoritmo do Dastra e depois os parâmetros que você vai passar para esse algoritmo. E aí você passa esse comando para esse sistema e ele vai emular isso daí como se fosse dentro da arquitetura que você definiu. A diferença é que, nesse caso, como você está emulando uma chamada de sistema, ele não vai fazer nenhum escalonamento de threads, porque ele não tem um sistema operacional para poder fazer isso. Ele vai usar a sua máquina, o seu host ali para poder fazer essas coisas. E o ideal é que seu binário ele já tenha definido. Se você quiser fazer alguma coisa que tenha mais de uma thread, você defina no binário dele para qual núcleo ele está indo, cada tarefa, entendeu? Então, ele não vai escalonar essas tarefas. Já que você já faça isso antes. Já no Full System, o negócio é um pouco mais próximo do que a gente vê hoje. Então, tipo, você vai executar um sistema operacional dentro dele, você pode colocar um que tem arquitetura ARM, x86 ou um Alpha, que são os que já tem. Mais uma vez, daqui para alguns anos pode ser que tenha mais, mas atualmente são esses daí, e você pode rodar esse sistema operacional e utilizar tudo que o sistema operacional pode possuir. Pode ter conexão com rede, pode ter dispositivos de entrada e saída, como mouse, teclado, essas outras coisas. E o resultado que você vai colher vai ser como se fosse uma execução do sistema normal. Você está executando a sua máquina, ela tem um sistema operacional, ele vai contar os ciclos que o sistema também leva para poder fazer o escalonamento das threads e essas coisas. E aí, para parte de orientação a objetos que tem dentro dele, ele tem essa classe que é o SimObject, que ela tem
acesso a outras partes do Gem5 para execução, para geração de estatísticas, essas outras coisas. E tudo que você for desenvolver, ele basicamente vai ter que herdar dela. Então, tipo, se você criou um módulo de memória que herda de um módulo de memória básica, alguma coisa do tipo, esse memória básica está herdando de SimObject. Então, você sempre vai ter essa hierarquia. Todo mundo herdando de SimObject. E aí, cada módulo você escreve sem C++. E aí, tipo, você definiu um módulo lá em C++ e em Python você vai definir os parâmetros que você vai passar para ele. No caso de memória, tamanho da memória, por exemplo. E aí aqui a gente vai mostrar um pouquinho só como é que seria um exemplo de criação de uma arquitetura no Gem5. Vou usar a mais simples aqui, que é uma CPU, um barramento e um controlador, para não ter que ter muito código aqui para mostrar. E nesse daqui não vai ter nada em C++, vai ser só a parametrização dos componentes que já existem no Gem5, só fazendo as conexões entre eles. Tudo em Python, no caso. Para esse exemplo aqui a gente vai usar uma CPU, e aí vai usar a Atomic, certo? Que é síncrono, um barramento de memória e um controle de memória. Nesse caso ele não vai possuir memória cache, é sempre acesso direto. E aí um pouquinho do código aqui, tá dando para enxergar aqui, beleza. Primeiro a gente importa, né, as bibliotecas que tem aqui. A gente cria um sistema, que é basicamente você criar um quadrado aqui gigante, que é o que você vai colocar essas coisas aqui dentro. E aí depois você vai definir algumas coisas que todo sistema deve ter. Um sistema computacional, ele sempre tem uma frequência de operação, ele tem um clock, que é um relógio que de tempos em tempos ele vai começar a mandar um sinal. Nesse caso aqui a gente está usando um clock aqui de 1 GHz, certo? Você poderia também alterar aqui para outro parâmetro. Esses outros aqui é default do Gem5, esse clock domain e o voltage, sempre tem que ter. E a gente vai definir o sistema de memória dele. Nesse caso, como a gente vai usar o Atomic CPU, a gente tem que usar uma memória Atomic também, porque o acesso à memória vai ser síncrono nesse caso. E 512 MB de memória, bem pequenininho. Vamos rodar o Hello World dele, a gente não precisa de muita memória. Em seguida, a gente já começa a criar os outros componentes. Então a gente começa com a CPU, e aí mais uma vez está usando a Atomic, como a gente definiu lá. Depois a gente cria um barramento de memória. Esse daqui é o crossbar, que ele vai ligar todas as entradas de memória. E faz a conexão da CPU com esse barramento. No caso, a gente precisa conectar a porta que vai fazer a comunicação para pegar as instruções e a outra que vai pegar os dados. E aí então a gente tem a cache de instruções, o ID instruções, e a cache de dados, certo? Conectando ao barramento. Isso aqui está slave, porque nesse caso o barramento vai ser escravo, ele vai pedir requisições. E aí depois a gente adiciona um controle de interrupção. Para que esse controle de interrupção? Sempre que eu quiser fazer um acesso à memória, eu preciso meio que parar as coisas que eu estou fazendo no processador para poder requisitar, esperar o dado chegar para poder voltar a trabalhar. Então a gente precisa desse controle de interrupção. Mais uma vez também conectado ao barramento. E aí, nesse momento, a gente tem essa parte aqui. A CPU, as portas para dados e instruções, e o barramento. Então a gente já fez essa conexão. Em seguida, o que a gente faz é definir a outra parte do sistema, que é o controlador de memória. Aí aqui a gente escolheu usar um DDR3. E esse range aqui é só para setar de onde ela vai começar, no caso, vai começar do início da memória. Adiciona o controlador de memória ao barramento, como a gente tinha visto na imagem também, a gente também tem que se conectar ao barramento. E depois a gente coloca esse barramento, tudo isso aí dentro daquele sistema. Então a gente já coloca tudo aquilo dentro daquela caixinha que a gente criou. Depois que a gente faz isso, aí a gente vai gerar o que é que a gente vai querer executar dentro dessa arquitetura. Para isso a gente precisa criar um processo. Então está aqui um process, a gente cria um processo, um live process aqui, e passa o que é que a gente vai rodar dentro dele. Nesse caso aqui é um binário do Hello World. Está dentro desse diretório, test.prov, hello, bin, x86, porque a arquitetura que esse daqui foi compilado foi para x86, e bin's hello. Tá? O binário no Hello World compilado para x86.
No final a gente tem tudo isso daqui e o processo lá para ser carregado aqui na CPU. Só que ele ainda não foi carregado. Nesse caso aqui a gente pega o processo e coloca ele na CPU, usando o workload e reset process. E aí ele cria as tarefas. Nesse caso aqui somente é uma thread, então o hello world não tem mais nenhuma tarefa para ser executada. Em seguida a gente define qual é o tipo de execução desse nosso sistema. Lembra que eu falei que tinha o syscall e o full system? Nesse caso aqui a gente disse que ele é full system, nesse caso falso. Então não estou usando sistema operacional, não estou usando nada disso. E aí eu atribuo o sistema que eu criei a uma raiz, certo? Em seguida o que eu pego aqui é esse M5 aqui, instanciei para poder instanciar o simulador e começa a minha simulação. Quando ele terminar aqui, eu vou dar quantos ciclos aqui eu demorei para poder executar tudo, de criar, carregar o processo, fazer tudo isso aqui e terminar a execução. Detalhe que quando ele começa essa parte aqui, entre esses dois prints aqui, você vai ver o hello world sendo printado lá. Então ele vai printar begin simulation, aí vem detalhes sobre memória e algumas outras coisas, e aí depois o hello world. Por fim ele termina saindo com o relógio. Tá. Para você compilar o Gem5 e iniciar sua simulação, detalhe, falei a compilação do Gem5, não do binário que você vai executar. Você precisa de algumas dependências. Nesse caso aqui, um GCC, de preferência superior ao 4.8, um Python. O Gem5, quando ele foi construído, tem um Python 2.7, né? Mas parece que daqui a algum tempo ele vai subir, né? Vai ficar só no 3. Já é ano que vem, já é 1º de janeiro, o Python 2 é descontinuado. Não sei como é que isso vai funcionar aqui, eu acredito que não vai fazer, não é para fazer diferença, mas quando ele for feito usando 2.7. A gente vai precisar também do syscons, que é uma ferramenta que ele vai ser responsável por compilar tudo que tem no Gem5 e gerar um binário, que você vai executar na simulação. O Swig, que ele é responsável por fazer essa integração do Python com C++. Então, tipo, você tem os arquivos Python lá descrevendo o sistema e o C++ com comportamento. Como é que eles vão conversar entre si? E aí você precisa de uma ferramenta que consegue fazer essa integração. E o M4 aqui, que é uma linguagem de processador que geralmente vem por padrão nos sistemas de Unix. Depois que você tem essas dependências, que você vai gerar um arquivo binário do Gem5, você tem 5 tipos de binário que você pode utilizar para poder compilar. Cada um deles vai ter sua funcionalidade. O debug, para debugar. Então, tipo, ele vai ser mais lento para executar, porque ele vai começar a gerar várias outras coisas ali nos arquivos de simulação. Tipo, se você tiver, por exemplo, quando você vai debugar alguma coisa no Gem5, você usa uma função chamada dprintf em vez de printf. O printf funciona normal também, só que se você usar o dprintf, ele vai exclusivo para a parte de debug. O OPT, ele é a mesma coisa, só que otimizado. Então, esse dprintf ele meio que vai subir. Ele ainda continua servindo para debug, só que essas coisas que você colocou no código de dprintf não vão aparecer. O fast, ele otimiza tudo. Não vai ter nenhuma coisa para debug. Então, tipo, debug ele é lento, o OPT ele é um pouco mais rápido, o fast é fast. Esses outros dois aqui, eles geralmente são utilizados para outras ferramentas que você tem para ver análise estatística do Gem5, que tem uma ferramenta que é o Google Pref Tools, e aí só funciona para você utilizar com essas ferramentas. Não cheguei a mexer com nenhuma delas, eu geralmente só precisei desses 3. Bom, para você construir o binário do Gem5, você basta resolver, depois de instalar as dependências, basta você colocar esse comando, o scons, aí aqui a pasta de onde vai ficar o binário. Nesse caso eu escolhi build, bota a arquitetura que você quer compilar para ele, x86, ARM, MIPS, e o binário que você quer, que pode ser um desses 5 aqui, certo? E aí aqui tem um exemplo, Gem5 otimizado para x86, scons, build, x86, Gem5 OPT.
Essa parte aqui é só o caminho, certo? Mas a simulação vai ser para cá. Para executar uma simulação, você passa esse binário e em seguida a configuração do arquivo Python que você usou. Como a gente, na configuração que a gente definiu, a gente já definiu o caminho do binário que a gente quer executar, é só executar isso daqui. Isso aqui passa naquele arquivo Python que a gente definiu. Se por um acaso você precisar passar uma outra aplicação, alguma outra coisa assim, aí você vai ter que colocar lá no Python uma forma de você receber um outro parâmetro aqui para frente, um outro argumento. E aí você bota "-c" e aí passa o argumento que ele vai levar no Python. Como nesse caso aqui a gente não já definiu dentro do próprio arquivo de configuração, não precisa passar. E aí depois que você executa, ele começa a gerar isso aqui. Aí ele vai dizer Gem5 Simulation System, toda detalhes sobre a ferramenta. E a simulação ela começa aqui. Begin Simulation. Então ele vai dar aqui algumas informações dizendo que está iniciando a simulação, printou o Hello World e depois ele saiu, certo? Então tudo que ele demorou para executar foi isso daqui. No carregar o processo o arquivo dentro do processador, tudo isso aqui demorou essa quantidade de ciclos, certo? Depois que você executa essa simulação, ele vai gerar 3 arquivos. Ele pode gerar mais se você colocar alguma coisa a mais ali. Mas o padrão do Gem5 vai gerar esses 3. Que é o config ini, ele descreve toda aquela configuração que você fez em Python, quanto de memória tinha, qual é o tipo de CPU que você usou. E config JSON, que é a mesma coisa do outro, só com formato JSON. Então se você quiser alguma coisa para printar no JSON, já tem um formato JSON. E o mais importante que ele gera é esses stats. Stats que vem de statistics. Então, é aqui que a gente vai conseguir enxergar tudo que a gente precisa saber da nossa simulação. Que vai incluir contagem de ciclo, cache miss, cache hit, quantos acessos eu fiz à memória. E aí você pode, quando você vai criar algum arquivo, quando você vai criar algum módulo de hardware, por exemplo, no meu trabalho eu estou utilizando uma arquitetura reconfigurável granulada grossa acoplada a um processador. Então, é um acelerador de instruções. Cada módulo, esse módulo desse acelerador, ele pode gerar estatísticas sobre ele. Quantas vezes ele foi necessário criar uma configuração de arquitetura nele? Aí eu posso gerar nesse arquivo de estatísticas um atributo referente a esse acelerador e ele vai ser jogado aqui dentro. Então, cada módulo que você cria, cada módulo que você usa, ele pode também gerar alguma coisa aqui nas estatísticas. E aí aqui é o arquivo de estatística. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, porque aqui é muito. Isso aqui é só o Hello World com aquele sistema que a gente modelou. E aqui tem muito mais coisa para baixo. Então, basicamente, está horrível de ver, mas aqui ele começa as estatísticas aqui e ele vai definindo aqui. Segundos de simulação. Aí aqui ele vai começando a mostrar. Controle de memória. E aí tem vários atributos sobre o controle de memória. Uma das coisas que o pessoal geralmente mais busca saber é quanto tempo demorou para aquela CPU executar o Hello World. E aí você vai ter um atributo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. System CPU num cycles, que aí ele vai definir quantos ciclos demorou para executar aquele Hello World. Nesse caso aqui foram 547.041. Tipo, só um Hello World. Printar um texto na tela. Ele foi alto por quê? Porque o printf, que depende de uma biblioteca, ele pode ter muito mais instrução do que você imagina. Então, tipo, você atribuir um valor a uma variável é uma coisa. Você usar o printf, que é uma função que tem na biblioteca, é outra. Né? Geralmente ele vai ter mais instrução do que você espera. E aí ele tem muito mais coisa também para baixo. Bom, considerações finais aqui sobre o Gem5. Com ele é possível você construir uma arquitetura. Pode ser da mais simples possível, como a gente mostrou aqui, para até uma bem robusta. Você ter até um multicore ali, se você quiser. E se você quiser simular um sistema operacional, você vê como é que ele vai se comportar. Tipo, você está fazendo simulação, mas o ideal é que isso no futuro talvez contribua alguma coisa para a indústria e a indústria possa criar um sistema baseado no que você simulou aqui. E aí como é que isso vai executar nos computadores das pessoas ou nos sistemas embarcados? Aí você pode colocar um sistema operacional e ver como é que isso vai executar de fato. Essa é uma grande vantagem que tem para ele.
O problema é, ele não é tão trivial assim de mexer. Ele já tem um tempo que ele está disponível para o pessoal trabalhar, só que conforme as coisas vão sendo adicionadas a ele, muitos tutoriais que tem dentro da internet para trabalhar com ele, livros, vídeos no YouTube, até um tutorial que foi feito também para o Gen 5 exclusivo, muitos deles já ficaram obsoletos. Então, você vai ler ele, vai tentar executar numa versão nova que tem e ele não vai funcionar. E aí você tem que começar a abrir código para poder ver algumas coisas, como é que está sendo trabalhado. Por exemplo, se você vai você quer executar um sistema operacional no Gen 5, você vai pegar um Linux, um Ubuntu, alguma coisa assim, e vai emular ele dentro do Gen 5. Só que não é simples, você não pega simplesmente a imagem do Linux e joga para ele executar. Ele precisa ter algumas coisas ali a mais. E aí o Gen 5 ele disponibiliza uma ferramenta para você criar a imagem com o Ubuntu. Só que ela não é tão simples de criar. Por ela ser um pouco antiga, a versão que a gente trabalhou, eu tentei chegar a gerar isso daí, não foi tão simples de fazer. Sempre dá um trabalhinho a mais para poder mexer. E por ele ter essa complexidade de você criar módulos em Python e C++, você precisa entender bastante dessa hierarquia de SimObject que tem dentro dele para você começar a criar as coisas. Muitas vezes você não vai criar uma CPU, geralmente você vai utilizar uma CPU que já tem pronta nele, você vai modificar algumas coisas, criar módulos e adicionar elas. Só que esse acoplamento que você vai fazer assim, não é tão trivial. Demanda um certo tempo assim, para você poder trabalhar com ele. Bom, era isso o seminário de hoje e queria mostrar aqui para o pessoal aqui que está na plateia para seguir a gente no PET. Nós temos aqui nossa rede social no Facebook, o Instagram aqui, o LinkedIn, tem a página do PET, que está com as referências. É isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar seu gostei e se você quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos.